É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Vasco, que estreia terça-feira na Copa do Brasil, vem de uma derrota aí para o Flamengo, mas isso aí já é página virada. Pessoal, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes, e o torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Disposição, jogadores de alto nível. Vamos lá, o Michael saiu lesionado, entrou o Cebolinha, fez um golaço. Então, assim, ele tinha o Luiz Araújo à disposição dele, tem o Bruno Henrique que está muito inspirado nesse começo de temporada. Então, eu acho que a partida do Flamengo foi praticamente perfeita. Só não foi perfeita porque baixou um pouco a intensidade no início do segundo tempo e deu a chance do Vasco da Gama até mesmo empatar, porque o Verratti conseguiu colocar uma bola na trave. Mas repito o que eu venho falando desde o começo dessa temporada. Nessa pré-temporada, o Flamengo está mostrando ao torcedor rubro-negro que ele tem que ficar extremamente feliz e contente e animado com a temporada 2025. O que eu quero dizer, Fernandinha? Eu não estou aqui chegando na frente das câmeras falando que o Flamengo vai ganhar tudo. O que eu quero dizer é que para ganhar do Flamengo vai ser extremamente difícil. E vamos pegar um jogo ruim que o Flamengo fez diante do Fluminense. Mesmo assim, o Flamengo não perdeu e foi o time que quase saiu com a vitória. Que na ocasião o Fábio acabou salvando uma cabeçada do Cebolinha. Então, o Flamengo vai ganhar tudo? Não sei. Agora, ganhar do Flamengo eu tenho certeza que vai ser extremamente difícil. Ô, Lucas Pedrosa, o lado do Vasco, hein? Você também teve essa sensação que eu tive? Que no primeiro tempo você olhou e falou, meu Deus do céu, e no segundo tempo o Vasco melhorou? Você fala aí pro povo, o que você achou desse Vasco da Gama contra o Flamengo? Ô, Fernando, eu acho que o Vasco fez 2 jogos, acabou perdendo os 2, mas a maneira como se perde as 2 partidas é totalmente diferente. Quando eu digo isso, é a discrepância do primeiro tempo para o segundo tempo, principalmente. No primeiro tempo, o Vasco fez uma partida constrangedora, sem ter válvula de escape. Isso também não é culpa só dos jogadores e do técnico, é muito mais culpa da diretoria, porque o Vasco não tem jogadores de ataque. Então, toda hora que o Flamengo fazia essa pressão alta, os laterais eles ficavam pressionados e eles não conseguiam ter válvula de escape sem ser pelo meio. Então, a única jogada que o Vasco conseguia ter era pelo meio. E aí, o grande problema do Vasco no primeiro tempo foi justamente esse setor. As partidas que o Hugo Moura, que o Tietê, que o Coutinho fizeram, junto com o Matheus Cocão, foram partidas vergonhosas. O Vasco teve a exposição sem a bola e com a bola o Vasco estava com medo de jogar. A bola estava queimando no pé desses jogadores e eu falo aqui novamente, para mim o Hugo Moura foi o pior disparadamente do primeiro tempo, mas isso também é aliado ao Tietê, que se escondeu da partida no primeiro tempo para poder fazer essa saída de bola. O Cocão era o único que tentava, errava e acertava, mas pelo menos tentava e obviamente foi prejudicado por isso também. E o Flamengo só não saiu com um resultado melhor no primeiro tempo porque a dupla de zaga, por incrível que pareça, do Vasco, o João Vitor e o Lucas Freitas, fizeram boas partidas. O Vasco perdeu o jogo e a dupla de zaga foi a melhor notícia que o Vasco teve nessa partida contra o Flamengo. Então, o primeiro tempo foi vergonhoso realmente, principalmente pela atuação também do Felipe Coutinho, que é um jogador que teoricamente tem que chamar a responsabilidade e ele errou absolutamente tudo. O único jogador que ainda se indigna, os únicos, né, foram justamente quem discutiu no primeiro tempo. O Léo Jardim e o Verratti, que são os 2 jogadores do Vasco que representam essa camisa. O que rolou ali naquele bate-boca deles? Foi só uma questão de bola né? longa. Questão de bola longa, porque o Léo Jardim pega a bola e toda hora ele estava rifando a bola. E o Verratti não queria isso. O Verratti queria justamente que rifasse a bola nele, porque ele estava ganhando todas as bolas do zagueiro do Flamengo. Só que o problema do Vasco é que não tem aproximação. E o primeiro tempo foi desastroso, além da ótima atuação do Flamengo. Já na segunda etapa, o jogo foi completamente outro. Nos 20, 25 minutos iniciais, eu nem digo que o Flamengo baixou, não. O Vasco voltou diferente para o segundo tempo. O Vasco jogou muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo durante esses 20, 25 minutos e poderia ter empatado a partida. Dominou o time do Felipe Luiz, por quê? Porque o Carille não mexeu na equipe, mas ele mexeu na formação do time. Ele colocou um 3-6-1 porque ele volta o Hugo Moura para a zaga. O Hugo Moura faz essa parte central com o João Vitor e o Lucas Freitas saindo. Ele espeta o Pumita e o Paulo Henrique e o meio começa a jogar. Tietê começa a aparecer, Coutinho começa a aparecer, principalmente o senhor Lucas Zucarelli. Ele foi o nome da mudança do Vasco da Gama, um garoto que entrou numa posição do lado esquerdo sacrificado e depois na direita, jogando pela direita com a modificação do Carille, ele consegue fazer as melhores jogadas, ele chama o Vasco para cima. Então quase que o Vasco empata numa belíssima jogada ali, que começa na esquerda, termina na direita com o cruzamento do Pumita e por um capricho a bola bate na trave na bela cabeçada do Verratti e depois o que fez a diferença na partida justamente foi o elenco. É um abismo de diferença. O Vasco entra com o Jean David, o Flamengo entra com o Everton Cebolinha. Não tem como segurar, não tem time que consiga segurar essa equipe do Flamengo quando as trocas acontecem e o Vasco obviamente bateu nas suas limitações. Mas repito,
2 jogos distintos. O primeiro, constrangedor. No segundo, o Vasco pelo menos tentou jogar futebol. E isso, digamos assim, foi menos pior que a gente viu. Falar em cruzamento, qualquer tijolada pro Pumita vira um cruzamento, né? Pro Verratti. Fernandinha. Pro Puma. No caso dele dominar e cruzar. Qualquer tijolada pra ele consegue fazer um belo cruzamento, né? Em cima disso que a gente sempre fala aqui, da diferença do elenco de Flamengo e Vasco da Gama, eu acho que o Flamengo no segundo tempo melhora justamente quando entra um jogador que para mim hoje é peça crucial e é titular absoluto, Léo Ortiz. Repara só, quando ele entra em campo, o Flamengo melhora muito na parte defensiva. Esse jogador hoje é imprescindível ao técnico Felipe Luiz. E eu acho até que o Danilo vai ter que se tornar titular. Porque eu tinha uma curiosidade para ver como é que o Wesley ia reagir sem o Gerson, porque o Gerson não jogou, estava suspenso. E ele, Gerson, faz uma tabelinha muito boa pelo lado direito. E aí o técnico Felipe Luiz, de maneira extremamente inteligente, o que ele fez? Ele pegava o Danilo para sair com a bola, o Wesley ia para o meio e o Plata caía para a direita. E foi uma estratégia que deu muito certo no primeiro tempo. Se a gente for parar e analisar isso, foi um lance, para mim, obviamente, eu não tenho essa informação, mas eu acho que foi muito trabalhado pelo técnico Felipe Luiz nessa ausência do Gerson, como é que o Wesley ia reagir. E ele reagiu muito bem na ausência do seu companheiro pelo lado direito. Eu prometi, vamos cumprir o lance do Wesley aqui, que deu depois uma confusão, tchá-tchá-tchá aí. Ele, antes desse lance aí, que ele troca com o Matheus, e aí o Coutinho vai cobrar ele. Tá vendo? Agora o Coutinho vai cobrar ele. O Payet pega, já dá uma o Verratti vem, nele. Depois o Coutinho vem também, ó. Tá vendo? Essa foi a confusão. Antes disso, o Wesley dá um passe e vira a cara, né? Daquele tapa lá, Ronaldinho Gaúcho, que a gente já viu várias vezes no futebol. Pedrosa, o que você acha desse tipo de... O jogador tá errado porque fez uma jogada mais plástica? Não é um recurso, né? É só uma jogada plástica mesmo, a gente sabe. E o jogador do Vasco tá errado em cobrar? Fala pra mim, Pedrosa. Totalmente normal. Inclusive, se a gente for lembrar, um lance emblemático nesse clássico foi o Pedrinho fazendo embaixadinha. Ninguém gostaria que o Pedrinho fosse machucado naquela época por conta da embaixadinha dele que ele usou ali, justamente porque o clássico é isso, gente. O clássico é provocação. O Wesley tá no direito dele, o Matheus Gonçalves está no direito dele, o Coutinho, o Payet e o Verratti estão no direito deles de cobrar respeito, porque o Wesley foi fazer isso com 45 do segundo tempo com 2-0, né? Na cabeça dos caras, provavelmente com 0-0 não faz, né? Mas com 2-0 ganhando é mole. Então, obviamente, repito, o Wesley não fez nada de errado e, pra mim, os jogadores do Vasco também, de cobrar respeito, também não fizeram nada de errado. Assim é o clássico no futebol carioca. Eu também acho do jogo, Vaninha, também. Eu, particularmente, eu gosto de futebol por causa disso. Quando eu comecei a acompanhar futebol, eu via o Edmundo rebolar na frente do Gonçalves. Eu via o Romário chegar na torcida rival e ficar provocando. E isso durante o jogo. Então, eu, particularmente, não acho nenhum problema o Wesley fazer isso. Agora, por outro lado, se um dia fizerem com ele, que ele também não reclame. Eu acho que você na hora de provocar, beleza, mas você também tem que saber ser provocado. Eu também não acho errado os jogadores ficarem irritados e cobrar o jogador rival, porém eles precisam entender que eles correm risco de serem expulsos também e acabar prejudicando o Vasco. Eu acho que avançar a briga como aconteceu com o Botafogo. Pois é, como aconteceu com o Botafogo. Quente, vira uma bola de neve. Eu não acho errado, muito pelo contrário, o Ronaldinho Gaúcho vivia fazendo isso. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. Conheça Garré, novo jogador do Vasco. Um ponta finalmente deve chegar em São Januário para estar disponível ao treinador Fábio Carille. Trata-se do argentino Benjamin Garré, que atuava no Krylia Servetov da Rússia e vem sendo alvo do Vasco no mercado desde o ano passado. Em 2024, divergências de valores travaram a negociação, mas agora tudo se resolveu rapidamente. O atacante argentino é conhecido por ter feito base no Manchester City, embora nunca tenha atuado pelo profissional do clube britânico. Em seguida, defendeu o Racing e o Huracan, onde obteve destaque e despertou o interesse do clube russo da cidade de Samara. No Krylia Servetov, Garré atuou mais distante dos holofotes. Nas últimas 3 temporadas conviveu com algumas lesões, mas tornou-se peça principal e chegou a vestir a camisa 10 da equipe, que no momento ocupava a 10ª colocação do campeonato russo. Ao todo, o argentino tem 58 jogos disputados, 13 gols marcados e 4 assistências com a camisa do Krylia. Benjamin é um meio atacante que joga pelo lado do campo, típico do futebol argentino. Por ser canhoto, Garré gosta de cortar para sua perna esquerda e finalizar e criar para seus companheiros, se destacando por onde passou exatamente dessa forma, mas também pode jogar pelo lado esquerdo do campo, dando profundidade.
É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço.